E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse vídeo onde eu quero falar sobre os bois que estão no templo. Para aqueles que não estão familiarizados com a doutrina da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, os bois no templo podem ser algo diferente, até assustador. O que esses bois têm a ver com a adoração de vocês? E eu vou explicar isso, embora eu já anuncio que nós teremos uma série de vídeos sobre o templo, sobre os símbolos do templo, a partir de agosto desse ano. Isso porque nós teremos a dedicação do Templo de Brasília. E junto com esse grande evento, onde todas as pessoas, independentemente de qual religião sejam, podem ir até o templo, entrar nele e ver as coisas maravilhosas que nós temos no templo, né? O ambiente, ele não vai estar dedicado ainda, porque depois que o templo é dedicado, só podem entrar aqueles que se prepararam e receberam uma recomendação para entrar no templo. Mas antes da dedicação, embora seja um lugar sagrado, né? Porque o terreno foi dedicado e a construção foi feita com muito primor a Deus, e você pode sentir o Espírito de Deus, ainda assim não foi dedicado como a casa do Senhor, como um templo santo. Então todas as pessoas podem entrar. Nós na igreja temos 3 lugares de adoração. Temos a nossa casa, que é o principal deles, temos a capela e temos o templo, que é um lugar muito especial, reservado para convênios sagrados com Deus. Pois é, todos vocês que estão me ouvindo são convidados aí na Casa Aberta do Templo de Brasília, que vai acontecer no mês de agosto, eu acredito que é a partir do dia 12 de agosto, mas eu não tenho certeza, mas eu vou anunciar para vocês depois. O que eu quero fazer com esse vídeo é falar sobre uma pergunta que me chegou de um seguidor, dizendo que alguns templos agora não vão ter os 12 bois que representam as 12 tribos de Israel e sustentam a pia batismal dos templos. Então, como eu acabei de dizer, o templo a gente realiza convênios sagrados com Deus, ordenanças, rituais que nos aproximam de Deus. E um desses rituais é o batismo, porque o batismo é o nosso primeiro convênio com Deus. Depois de exercermos fé e nos arrependemos, nós precisamos ser batizados para fazer esse convênio dizendo que queremos seguir Deus e guardar seus mandamentos. Pois bem, nós que estamos na mortalidade podemos fazer isso numa capela que tem as fontes batismais, ou nós podemos fazer num rio, enfim. O ministro autorizado de Deus, depois de constatar que verdadeiramente nos arrependemos de nossos pecados, que desejamos tomar sobre nós o nome de Cristo, nos batiza. O nosso nome é registrado quando nós somos confirmados membros da igreja, recebendo o batismo do fogo do Espírito Santo. Então essas ordenanças são feitas pelas pessoas aqui na terra. Mas aqueles que já morreram, que não tiveram a oportunidade de ser batizados, ou que tiveram essa oportunidade, mas por alguma razão não foram batizados, podem receber essa ordenança por procuração. Ou seja, vicariamente, alguém faz por eles o que eles deveriam fazer por si mesmos, ou que não tiveram oportunidade, simplesmente não tinha missionários, não tinha igreja, né? Por exemplo, pessoas que morreram em lugares que nunca se ouviu falar de Jesus Cristo. Essas pessoas precisam ser salvas, Deus ama elas, mas a porta é estreita. Jesus Cristo ensinou, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Então nós procuramos batizar as pessoas que são nossos ancestrais, que morreram sem essa oportunidade. Essa é a doutrina que expliquei bem brevemente, mas que posso desenvolver mais se vocês quiserem em outros vídeos. De fato, até estamos fazendo vídeos dos princípios do Evangelho e é uma boa oportunidade para entender o que é essa doutrina. Eu dei essa introdução para que vocês entendam a pergunta que me foi feita. A pergunta é a seguinte: Lucas, ouvi falar, aí já é rumor, que alguns templos não têm bois. E outros templos menores que estão sendo construídos, não terão 12 bois. Terão 6 bois em um espelho, ou se não, boi nenhum. Então, deixa eu explicar com calma
para vocês o que acontece e qual a importância do simbolismo dos bois. Vamos tentar entender aspectos simbólicos que envolvem o batismo pelos mortos, que estão além da doutrina que eu acabei de explicar para vocês, que o batismo tem que ser ofertado para todo mundo e as pessoas têm que ter oportunidade de receber essa ordenança, ainda que por procuração, né? Como o apóstolo Paulo disse na Bíblia, não faz sentido acreditar em ressurreição e batizar os mortos. Se nós batizamos os mortos é porque temos esperança de que nós ressuscitaremos. Se a gente acredita em Cristo apenas nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A igreja do passado, né, depois que Jesus Cristo ressuscitou, iniciou essa obra vicária pregando aos que estavam na prisão espiritual, os mortos. Nós começamos a realizar batismos para que essas pessoas pudessem ser redimidas pelas ordenanças da casa de Deus. Pois bem, explicado isso, vamos a alguns aspectos que às vezes você, membro da igreja, nem compreende tão bem e agora tem a oportunidade de refletir um pouco. Você que já foi no templo percebeu, ao realizar batismos por antepassados, por pessoas falecidas, que a pia batismal ela fica no subsolo ou no primeiro andar. Normalmente é um lugar abaixo da onde costumamos andar, daquele que nós chamamos o andar térreo ou primeiro andar. Então, nesse lugar, no porão do templo, é que normalmente está a pia batismal. Isso tem um motivo e está nas escrituras, né? O profeta Joseph Smith, ao ensinar sobre o batismo pelos mortos, ele registrou, está lá em Doutrina e Convênios, eu vou ler para vocês, que essa pia deveria ser colocada abaixo do andar onde os vivos andavam. Nem todos os templos, já digo para vocês, eles têm a fonte batismal abaixo do nível. Eu tenho até alguns nomes de templo que isso não acontece. Deixa eu ler para vocês aqui que eu achei um artigo na igreja que fala sobre isso. Ó. Os templos do Havaí, eu já estive lá, é maravilhoso. O templo de Atlanta, de Geórgia, que são estados aqui nos Estados Unidos, e o templo de Seul, Coreia. Eles não estão situados, as fontes batismais, abaixo do nível principal. Tem diversas razões para isso. Pode ser a estrutura arquitetônica não permite que você tenha uma sala, né, no subsolo. Pode ser razões de segurança, né? Às vezes o terreno ele não tem como manter isso, então o governo fala, não vai ter nada de baixo, né? Você tem que ter o alicerce embaixo e só isso. Então tem várias razões que podem levar a isso. Mas geralmente é isso que acontece. A grande maioria dos templos tem uma pia batismal abaixo. Então deixa eu ler para vocês aqui essa escritura em Doutrina e Convênios que explica sobre isso. Primeiro eu vou ler Doutrina e Convênios 124, que é onde os batismos pelos mortos eles começaram a ser realizados. O profeta Joseph Smith ensinou, ele viu uma mulher que tinha acabado de perder um filho e ele tinha já sido instruído por Deus a respeito disso, né? Desde que ele tinha traduzido a Bíblia, ele já sabia bastante disso. As chaves foram restauradas no templo de Kirtland através de Elias, o profeta, Elias, Moisés e o próprio Senhor Jesus Cristo. Então ele tinha as condições de conhecimento e o poder para ensinar essa doutrina. E foi o que ele fez. Quando ele ensinou isso, as pessoas começaram a realizar batismo pelos mortos. A doutrina não estava plenamente restaurada, assim como todas as doutrinas que nos chegam nessa dispensação, elas vão sendo refinadas, aprimoradas com o tempo. Deus vai revelando linha sobre linha, preceito sobre preceito. E naquela ocasião, o Senhor permitiu que os batismos fossem realizados no rio. Não tinha um templo, quer dizer, já tinha o templo de Kirtland, mas eles tinham sido expulsos de lá. E o templo de Kirtland não tinha uma pia batismal. Visitei esse templo e ele é bem parecido com uma capela, um lugar de reuniões. Foi necessário que eles construíssem um templo bem bonito de pedras, dando o máximo que eles podiam dar, porque Deus queria revelar chaves importantes. E de fato isso aconteceu. Mas eles tiveram que sair por causa da perseguição, chegaram em Nauvoo
e começaram a construir um novo templo. Nessa ocasião, o profeta Joseph Smith ensinou que precisaria ser construída uma pia batismal. A princípio, eles fizeram de modo um pouco improvisado. Inclusive, fizeram bois, mas de madeira. Depois o profeta disse, a gente vai melhorar isso com o tempo. Mas não pode mais realizar batismo pelos mortos no rio. E aqui tem uma explicação sobre isso. Ó. No versículo 28 da seção 124, Deus diz, não há na terra um lugar... Aliás, Joseph Smith escrevendo, né? Não há na terra um lugar a que ele, Deus, possa vir e restaurar aquilo que perdeste, ou seja, aquilo que ele tirou, sim, a plenitude do sacerdócio. Porque não existe na terra uma fonte batismal onde eles, os seus santos, possam ser batizados pelos que estão mortos. Pois essa ordenança específica do batismo pelos mortos pertence à minha casa e não me pode ser aceitável, a não ser em dias de penúria, quando não puderdes construir-me uma casa. Ordeno-vos, porém, a todos vós, meus santos, construirdes uma casa, e concedo-vos um tempo suficiente para construirdes uma casa. E durante esse tempo, vossos batismos pelos mortos ser-me-ão aceitáveis. Mas depois de fim desse prazo, o Senhor não ia aceitar mais. E foi assim mesmo. Joseph Smith disse, hoje, a partir de hoje já não pode mais batizar no rio. E passaram a batizar apenas quando aquela parte do templo tinha sido dedicada. Quando Joseph Smith ele foi assassinado, Brigham Young, ele revelou mais sobre isso. Porque os primeiros batismos, às vezes, sempre era um portador do sacerdócio que realizava, mas às vezes uma mulher era batizada em lugar a favor de um homem, e um homem em lugar a favor de uma mulher. E Brigham Young revelou isso. Não, isso não deve acontecer. Um homem deve ser em lugar de um homem, a mulher em lugar de uma mulher. E naquele momento que ele ensinou isso, ele diz, mais coisa vai ser revelada sobre o templo. Nem tudo foi revelado a Joseph. E de fato, nós que somos membros da igreja há mais algum tempo, nós vemos o aperfeiçoamento de como o Senhor comunica certas verdades espirituais por meio das ordenanças, dos convênios, dos ensinamentos do templo. As coisas vão mudando, vão se adaptando e vai trazendo maior esclarecimento para a nossa geração. Sobre isso, eu tenho um ponto doutrinário que às vezes as pessoas se confundem. Nós geralmente falamos que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E isso é absolutamente verdadeiro. Ele é imutável, ele é luz, ele é verdade, o seu caminho é um círculo eterno. Porém, existe um outro aspecto sobre as características de Deus que às vezes nós negligenciamos ou não entendemos bem. Deus, ele molda suas misericórdias para os filhos dos homens. Deus, ele trabalha com os homens, o gênero humano, né, homem e mulher, de acordo com sua fé, suas necessidades, seus interesses, sua capacidade. Então, na grandiosidade da justiça de Deus, ele é capaz de oferecer misericórdia, dando linha sobre linha, um pouco aqui, um pouco ali, o conhecimento que nós somos capazes de adquirir. Sendo assim, nós sabemos que a restauração, ela está em andamento, ela não acabou. E muitas outras verdades vão ser reveladas. Isso está na nossa regra de fé. Cremos em tudo que Deus revelou, em tudo que Ele revela agora, e cremos que Ele ainda revelará muitas importantes coisas relativas ao reino de Deus. Então, no que tange ao templo, nós podemos esperar mais e mais conhecimento. Você veja, há não muito tempo atrás, os sacerdotes, os jovens que têm o sacerdócio arônico e o ofício de sacerdote, podem realizar batismo pelos mortos. Antes não podia. Quando eu era jovem, apenas sacerdote, alguém que tem o sacerdócio de Melquisedeque, não, sacerdote, que tem o sacerdócio de Melquisedeque, por exemplo, no ofício de Elder, é que podia realizar, e ele tinha que ser investido ainda, ele tinha que ter passado pelo templo, aí ele poderia realizar a ordenança pelos mortos. Mas isso mudou. Então, não mudou a essência, mas Deus ele decidiu revelar mais a seu profeta, que tem as chaves para que isso aconteça. Então, esse é um ponto importante para nós sabermos, que as mudanças elas acontecem, mas isso não tira a forma que Deus trabalha, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Beleza? Porque à medida que a gente vê a igreja crescer, a gente vai ver outras coisas mudarem e nós não temos que ficar surpresos com isso. Um exemplo é sobre os bois. Então
vamos falar sobre os bois. Mas antes, deixa eu ler uma outra, já que eu estou falando desse contexto, né, de doutrina e convênios, uma outra seção importante é a 128. Quando o Senhor está falando aqui, no versículo 12, ele diz: a ordenança do batismo pela água, ou melhor, ser imerso na água para conformar-se à semelhança dos mortos, para que um princípio concorde com o outro, ser imerso na água e sair da água, semelhando-se à ressurreição dos mortos. O Senhor está falando através de Joseph Smith, né? A ressurreição dos mortos ao saírem da sepultura. Por isso, instituiu-se essa ordenança para estabelecer uma relação com a ordenança do batismo pelos mortos, sendo a semelhança dos mortos. Por consequente, instituiu-se a fonte batismal como símbolo da sepultura e ordenou-se que fosse colocada abaixo do lugar onde os vivos costumam reunir-se, para representar os vivos e os mortos, a fim de que cada coisa tenha sua semelhança e concordem uma com a outra, aquilo que é terreno, conforme o que é celestial, como declarou Paulo em 1 Coríntios 15, 46, 47 e 48. E aí ele fala dessa escritura e diz que, portanto, é o poder de selar e ligar, em certo sentido da palavra, as chaves do reino, que consistem a chave do conhecimento. E ele continua discorrendo sobre a salvação pelos mortos. Recomendo que vocês leiam essa sessão para entender mais. Então, existe aqui nas Escrituras um simbolismo importante, que é a pia batismal ser um símbolo da morte, do lugar da sepultura, e quando a pessoa é levantada, ela nasce para uma nova vida, para uma vida espiritual. Esse simbolismo está presente em todos os templos, e por extensão, quando a gente está falando do batismo pelos vivos, todas as pias batismais, ou até cachoeira, mar, lago, onde que você seja batizado numa porção de água, esse simbolismo vai estar presente da morte e da ressurreição, do levantamento para uma nova vida, simbolizando que você quer ser diferente, que você quer viver em novidade de vida para com Deus. Não é apenas este símbolo que nós temos no templo. Embora as escrituras que eu li para vocês não mencionem, os 12 bois que sustentam a pia batismal no templo simbolizam as tribos de Israel. Isso pode ser achado com muita facilidade na literatura da igreja. Eu selecionei aqui, se você abrir no aplicativo da Biblioteca do Evangelho, você pode digitar lá 12 bois, por exemplo, e você vai ver várias publicações que falam sobre isso. Eu coloquei uma... deixa eu ver aqui. Eu tenho uma aqui que é da Aliarona, de outubro de 2010, que diz assim: a fonte batismal do templo repousa sobre o dorso de 12 bois, que representam simbolicamente as 12 tribos de Israel. Da onde vem isso, né? Salomão, quando estava construindo o templo, ele fez um mar de fundição, que eles chamam, né? Esse mar era, como as escrituras dizem, para os sacerdotes se lavarem. Não apenas para eles tomarem banho, isso não fazia. Na verdade, aquele lugar, se vocês verem as dimensões, você vai ver que não era uma piazinha simples, eles entravam na água. E isso era feito para realizar batismos. Nós sabemos que os batismos não começaram na época de Jesus Cristo com João Batista. Os batismos sempre existiram, embora o texto do Velho Testamento não seja tão claro. Felizmente nós temos o livro de Mórmon, que abrange parte do período do Velho Testamento e fala claramente do batismo. Nós sabemos que o batismo aconteceu também porque temos a Pérola de Grande Valor, que fala de Moisés, fala de Enoque, fala de Adão, todas falando sobre a doutrina do batismo. Então, o batismo, ele existiu no passado. E Salomão, ele contrata Hirão, que é de Tiro, para construir o templo, e ele fala para quando fizer essa fonte, colocar ela sobre 12 bois de bronze. Por quê? Porque o boi no passado, principalmente o boi selvagem, ele era um símbolo de força, de poder. E a gente não vê isso apenas lá quando Salomão, em 2 Crônicas, está construindo o templo. Aliás, a referência, para vocês quiserem ver sobre isso, é 2 Crônicas 4. Aí vocês vão ver, também tem em 1 Reis 7. Mas vocês vão ver sobre essa pia nesses capítulos. Se a gente vai para a antiga Israel e lê em Deuteronômios 33, por exemplo, o versículo 17. Aqui Moisés está falando sobre as tribos de Israel, dando bênção sobre elas, e aí ele fala sobre José, né? E no versículo 17, José tem a glória do primogênito do seu boi.
Os seus chifres são chifres de touro selvagem. Com ele encornará os povos, juntamente até as extremidades da terra. Estes, pois, são os 10 milhares de Efraim, esses são os milhares de Manassés. Como vocês sabem, na contagem das tribos, geralmente falamos Efraim e Manassés, que são os 2 filhos de José que foram adotados para receber as bênçãos por Jacó e Israel. Então a gente não fala de José. Mas quando Moisés está falando de José, ele inclui os 2 filhos juntos e ele diz assim, eles são como bois selvagens. Então é um símbolo, além do símbolo de poder da antiguidade, é um símbolo da coligação de Israel, que tanto Jacó, na sua velhice, quanto Moisés, aqui ao se despedir do povo, em seus últimos discursos, ele fala, com eles escornará os povos juntamente até as extremidades da terra. Ele sabia que quem lideraria a coligação final de Israel, o momento em que as tribos seriam unidas, mesmo as mais dispersas, mesmo aquelas que estão do outro lado do véu, todas seriam coligadas pela liderança da família de José. Efraim e Manassés é que receberam a responsabilidade de presidir essa última dispensação. E não é surpresa, entendendo essas profecias, que o profeta Joseph Smith era da tribo de Efraim, ou seja, da família de José, da tribo de Efraim. Então, ele é que está liderando essa dispensação, ao iniciar a restauração nesses últimos dias. Isso é uma coisa bem legal, não é? É importante, quando a gente vê aqueles bois, lembrar que eles simbolizam todos os povos e que Deus ama todos os povos e que está, no momento do batismo, coligando eles aos convênios de Israel, para que as pessoas que são batizadas recebam as mesmas bênçãos de Abraão, de Isaac e Jacó, que são as bênçãos da vida eterna. Então, esse é um simbolismo muito importante que esses bois trazem. Não apenas a força, a grandeza e o poder que repousa sobre a casa de Deus, que está representado ali, mas esses bois mostram que todos fazem parte da mesma família, a família de Abraão, de Isaac e Jacó. Isso cumpre profecias antigas. Agora, olha só, alguns bois, eles são feitos com bronze, outros bois são feitos de mármore, outros de madeira. O material varia dependendo do templo. Todos são feitos com primor. Alguns são feitos de maneira bem realística, outros são feitos de maneira mais estilizada. Disseram que um dos templos de Idaho é um boi bem estilizado. Eu não tive lá, tive em vários templos já, e eu vi a diferença entre o material, a cor, o estilo que é esculpido. Esses bois, às vezes, eles mostra o corpo inteiro do boi, às vezes mostra apenas a parte da cabecinha, assim, mas eles estão lá simbolizando essas coisas que falei. Alguns bois, eles estão direcionados em 12 direções diferentes, outros, eles estão em 4 posições cardeais, né? Norte, leste, oeste e sul, lembrando muito o acampamento de Israel também, como que eles eram posicionados. Mas não importa como estão, aqueles bois simbolizam as tribos de Israel e que todos podem entrar na família de Abraão, Isaac e Jacó ao serem batizados e receberem seus convênios. Mas eu também disse para vocês que isso varia. Alguns templos não têm bois, apenas tem a pia batismal. Eu acabei de ensinar a vocês que os primeiros batismos foram aceitos por Deus num rio, nem pia batismal tinha. E foram aceitos por ele. Então, Deus, ele não necessita de boi, essencialmente, na pia batismal para aceitar aqueles batismos. O motivo pelo qual Deus coloca símbolos dentro ou fora do templo é para nos ensinar verdades eternas. Aqueles bois, deles não emana nenhum poder. Eles não são essenciais para as ordenanças. Assim como não é essencial para a ordenança que você tenha um copinho de plástico para tomar o sacramento. Se o copinho for de vidro, se o copinho for de papel, o importante é que você toma o sacramento em lembrança de Jesus Cristo, sendo que a ordenança foi realizada pela autoridade devida de um portador do sacerdócio e autorizado por alguém que tem as chaves do sacerdócio. Esse é o essencial, meus irmãos e irmãs. Agora vamos a outra questão sobre o tema, que é essencial para esse vídeo.
Por que 6 bois, Lucas? Quer dizer, se você está falando tanto das tribos de Israel, por que cortaram os bois pela metade? Bom, isso tem a ver com a nova forma de construção dos templos. Eu fiz um vídeo recentemente, muito empolgado, dizendo que nós podemos ter centenas de templos com essa nova forma de construção, que leva o preço da construção do templo para metade ou menos, e o tempo de construção super rápido. Ou seja, eles constroem agora em blocos pré-moldados. O templo ele é montado como se fosse montar um monta-monta, um castelo assim de Lego. É mais ou menos isso que é feito, claro, com muito cuidado, com muito esmero. São materiais bem especiais que são usados, então não é como montar qualquer coisa. Ainda vai levar muito tempo e muito trabalho, mas ainda assim está bem mais rápido a construção dos templos. E esses templos, além dessa mudança de construção, existe a mudança na forma como esses templos operam. Eles não precisam mais de muitas salas, mas eles podem ter salas ajustadas, outra coisa que falamos aqui no canal também. Então, um dia vamos fazer iniciatória. As pessoas vão lá e fazem, que é uma das ordenanças que há no templo. Então, o templo ele é montado para que receba e aquelas ordenanças aconteçam. Outro dia vai ser selamentos de casais, casamentos para a eternidade. O templo é ajustado. Outro dia vai ser batismo pelos mortos. Então, o templo é ajustado. E isso acontece para que mais templos sejam construídos. Com essa forma de templos menores, dinâmicos e que podem ser construídos mais rápidos, o profeta de Deus que segue a orientação divina está possibilitando que haja templos disponíveis para todos nós, não importa onde você mora. Com essa forma de trabalhar os templos, algumas coisas têm que mudar, inclusive a pia batismal. Então, não vai surpreender se essas pias batismais tiverem o menor número de bois representado. Alguns dizem que para ficar ainda os 12 bois estão sendo colocados espelhos, de tal forma que você multiplica aqueles 6 e acaba ficando 12. Quando você vai ver a pia batismal, mesmo dos templos que tem 12, você não consegue contar 12. Por quê? Porque na tua frente, normalmente, né, alguns templos têm 2 portas, uma de entrada e uma de saída, outros têm apenas uma porta, junto com os banheiros, enfim. Quando você visitar o Templo de Brasília, você vai poder ver como que é a pia batismal, se você não é membro. E se você é membro, você tem o privilégio de entrar no templo. Assim que você é batizado na igreja, confirmado, você já pode pedir uma recomendação para ir no templo. Algumas pessoas pensam, tem que esperar muito tempo. Não! Pede para o seu bispo e vai para o templo para realizar batismo pelos mortos. E você vai poder ver. E quando você entrar lá, geralmente nos templos que há no Brasil, aquele andar onde estão os bois esculpidos, você não fica circulando, né? Você fica num andar acima. E aí você pode ver, mas não consegue ver os 12. Então, por que gastar dinheiro fazendo esses 12? O simbolismo ainda é mantido. Os bois, eles trazem o simbolismo de poder e simbolizam as tribos de Israel, sendo José aquele que traz a liderança da coligação de Israel nesses últimos dias. Então está mantido. E se não tiver boi nenhum, meus irmãos, a ordenança continua válida. O simbolismo mais importante, que é da morte e ressurreição, de levantar para uma nova vida em Cristo, continua lá. O portador do sacerdócio continua autorizado por aqueles que têm a chave a realizar esse batismo. Então, a coisa mais importante está lá. Algumas pessoas ficam muito preocupadas. O templo da Bahia não vai ter anjo Moroni. Tem vários templos que não tem anjo Moroni, porque o anjo ele não é essencial para o templo. O que é essencial? É uma casa construída e dedicada a Deus pelo devido servo de Deus, autorizado para dedicar, que possui as chaves para dedicar. E quando aquela casa se torna santa, não importa se a parede é pintada de azul, se a parede é pintada de bege, não importa se o vitral dela é de um estilo ou de outro, não importa a cor do carpete, não importa se a sala celestial é grande, se é pequena, não importa se tem anjo Moroni lá em cima, se não tem, se está escrito em português, inglês, a casa do Senhor.
Essas coisas, elas são secundárias. Elas podem nos ensinar verdades eternas sobre Deus e sobre sua obra, mas elas não são essenciais. O que é essencial são as ordenanças que são realizadas pela autoridade correta no templo. Isso que é essencial. Isso que tem que ficar claro para nós. Os templos, eles são diferentes. Alguns templos, eles são grandes, outros são pequenos. Alguns templos, eles operam o dia e a noite, o tempo todo. Alguns operam diversas línguas, outras apenas uma ou duas. Os templos têm um lugar frio, têm um lugar quente, estão espalhados pelo mundo. Mais de 300 daqui a pouco nós vamos ter em funcionamento. Então, meus irmãos e irmãs, não se atentem a essas coisas, se atentem ao que é mais importante, que são os convênios e as ordenanças. E o simbolismo que os convênios e as ordenanças trazem é Jesus Cristo e sua expiação. Nós precisamos fazer essas coisas por nós e por outros para que sejamos aperfeiçoados e nos acheguemos a Ele. Mas tá bom, eu falei demais, tá bastante tempo aqui já esse vídeo e eu acho que eu expliquei o que eu queria explicar para vocês. Que os bois, embora importantes, não são essenciais para o templo, para a realização de ordenanças. Que eles geralmente são colocados e geralmente são 12, é verdade. Mas não se surpreendam se esse aspecto da pia batismal dentro do templo for alterado, reduzindo o número de bois representados ou simplesmente nem colocando eles lá. Porque, mais uma vez, isso não muda a essência das coisas que acontecem na casa de Deus. Mesma coisa, os espelhos, né? Algumas pessoas olham os espelhos e, pelo que eu sei, toda sala de selamento tem um espelho na frente do outro, onde geralmente, após a cerimônia de casamento, o selador, o homem que realiza o casamento entre homem e mulher, pede para que o casal olhe aqueles espelhos, e isso é um símbolo da eternidade e da continuação de vidas. Mas, se faltar um espelho, e eu não acho que vai faltar, mas vamos supor que quebrou o espelho, que tiraram o espelho para manutenção, que enfim, não tem espelho, porque não coube naquele modelo, naquela arquitetura os espelhos. Ainda assim, a ordenança, ela pode ser realizada e de nada muda ter o espelho. Ah, mas é um simbolismo importante. Sim, é muito importante. E pelo que eu sei, todos os templos têm. Mas se não tiver, meus irmãos, a essência da ordenança não muda, porque foi feita por um portador do sacerdócio, autorizado por alguém que detém as chaves de Deus, com pessoas que se encontraram dignas de fazer aquela ordenança. Portanto, o Santo Espírito da promessa pode selar aquilo e tornar válido até mesmo depois da morte. Então, espero que vocês tenham entendido isso, mas convido vocês a continuarem acompanhando o canal da Central de Escrituras, porque a partir de agosto nós vamos ter vários vídeos sobre o templo. E todas as perguntas que vocês tiverem, nós queremos responder. Então enviem essas perguntas, compartilhem o que vocês acham que é importante a gente trazer aqui e nós vamos nos esforçar. Não esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar para aqueles que talvez precisem entender mais sobre esses temas. E eu encontro vocês no próximo. Até mais!